campo político, Kant escreveu o livro A Paz Perpétua, em que ele elabora um tratado de paz e cooperação universal imaginário entre os Estados. Este tratado de inspiração iluminista e republicana, ou seja, pensamento iluminista, pensamento científico, pensamento racional, porém um pensamento democrático, um pensamento livre de conceitos pré-estabelecidos e principalmente completamente emancipado de ideias teológicas ou ligadas à questão da fé. Visava garantir a paz entre as nações, o respeito aos direitos humanos e à vida. A obra kantiana, publicada em 1795, influenciou fortemente a consolidação da Organização das Nações Unidas, mais de 150 anos depois. Observamos aqui que conceitos estabelecidos no século XVIII ainda são completamente legítimos na nossa época, no nosso recorte temporal, uma vez que o iluminismo ele se refere também a ciências políticas, ciências humanas, ciências de relações humanas. Kant também escreveu um artigo denominado O que é esclarecimento ou o que é iluminismo. A relação estabelecida entre iluminismo e esclarecimento dá-se na tradução dos termos para alemão. Na obra de Kant, elaborado em estilo de resposta à pergunta. O texto defende que o ser humano deve sair da menoridade, que seria o estado de desconhecimento, que impede o desenvolvimento autônomo, e chegar ao conhecimento, que seria a garantia de autonomia do esclarecimento. Ou seja, Kant defende aqui que a menoridade, na verdade, a falta de maturidade, ela está relacionada com a falta de conhecimento. E o estado de esclarecimento representa a maturidade do ser humano. No campo estético, Kant desenvolveu uma complexa teoria ligada à sua teoria do conhecimento, denominada estética transcendental. Essa teoria está presente na Crítica da Razão Pura, livro que trata majoritariamente de epistemologia, e no livro Crítica da Faculdade do Juízo, que fala especificamente dos juízos estéticos. Principais ideias: criticismo, filosofia voltada para estabelecer os limites do conhecimento humano com base em um intenso exercício filosófico, estabelecendo uma crítica revisionista da filosofia. Lembrando aqui de novo que o criticismo, como o próprio nome já diz, é uma ideologia crítica. Que vai estabelecer conceitos, que vai agregar valores às ciências e à filosofia, ao exercício filosófico. Lembrando aqui que a filosofia não é uma ciência, mas é um modo de se analisar os métodos científicos. Idealismo transcendental, doutrina filosófica voltada para entender como ocorre o conhecimento humano com base em noções como juízo analítico, sintético e juízo estético. Iluminismo. A indicação de uma iluminação por meio do conhecimento é o requisito para a formação de uma mente autônoma. Ou seja, o iluminismo defende aqui a condição de liberdade crítica, liberdade analítica, liberdade democrática para se pensar cientificamente, para experimentar, para estabelecer conceitos com base na ciência, com base crítica, conhecimento prático. Imperativo categórico é a formulação de uma lei moral máxima da ação ética em qualquer situação. O imperativo kantiano pode ser formulado da seguinte maneira: age de tal maneira a tornar a ação uma lei universal. Isso significa que a ação deve ser universalmente correta, ou estar
em qualquer situação em correspondência com o dever. Há também a máxima: age de tal modo a utilizar a natureza e as pessoas como fim e nunca como meio. Isso significa que há uma obrigação moral de não usar as pessoas como meio para que se consiga algo. Ou seja, em outras palavras, Kant está dizendo aqui que a ciência ela deve servir, ela deve complementar, ela deve agregar as pessoas. Ela tem aqui uma obrigação moral, ela tem uma obrigação, um papel moral de estabelecer moralidade aos conceitos científicos. E estes devem servir as pessoas, servir a sociedade, e não fazer com que a sociedade seja um experimento em si. Muito bem, pessoal. Resumidamente, esta é a nossa aula de hoje. Proponho aqui a realização dos exercícios da apostila, contextuais, contextualizados e de aprofundamento, para que possamos estar corrigindo na semana que vem, visando a nossa avaliação. Um abraço a todos, obrigado.